Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre plano de ação e um pouquinho sobre matriz GUT. Essas duas matrizes que a gente vai utilizar, uma matriz é 5W2H, que a gente utiliza para plano de ação, e a GUT é um plano de priorização. Vamos unir as duas ferramentas para que a gente possa pensar em algo mais interessante para o seu dia a dia, beleza? Aqui, pensando em técnico de segurança, o que você pode fazer para melhorar os processos dentro do local de trabalho onde você está? Ah, não, mas eu sou só técnico, né? Eu preciso cuidar dos processos ali no chão da fábrica, eu preciso cuidar da documentação, talvez, né? O que você tem que fazer? Veja, independente do que você estiver mexendo, da onde você estiver trabalhando, existem inúmeras não conformidades e existem inúmeras metas que devem ser seguidas. Então, com relação a essas metas e não conformidades, nós devemos traçar planos e verificar qual que deve ser executado antes, tá bom? Então, para iniciar, vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja só, num plano de ação, né, eu preciso ter bem delineado qual que é o objetivo geral desse plano. Então, por exemplo, eu quero implementar na minha fábrica um corrimão em determinado local. O que eu preciso fazer? Tá? Então, o objetivo geral do plano é instalação de corrimão. Aí você vai delinear outros objetivos que são objetivos específicos. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, é um objetivo a curto, a médio, a longo prazo. Né? O que você precisa saber? Eu preciso saber de orçamento, preciso saber quais são as pessoas responsáveis, quais são os materiais que são necessários, né? Qual que é o custo dessa implementação, principalmente. E, mais uma coisa, eu preciso determinar se a inexistência desse corrimão, ele vai ocasionar alguma perda de material, de processo, a falta desse material, ele pode ser grave no local onde eu estou. Será que não pode ocasionar um acidente de trabalho pela falta deste material? Né? Será que esse acidente pode ser de uma severidade alta, média? Né? Como que a gente vai potencializar, como que a gente vai pensar, né, nesse nosso plano de ação para que ele saia super legal, super bacana. Dá uma olhada aqui comigo, vamos lá. Primeiramente, a gente vai aprender um pouquinho sobre a matriz 5W2H e nela nós vamos falar do seguinte, veja, são 5W, porque nós vamos determinar o que, por quê, quem será responsável, quanto vai custar, quando será implementado e onde será, tá bom? Então, o W, ele vem lá das palavras em inglês. What, why, who, how much... how much é quanto. Desculpa! É when and where, ok? E 2H, né, ele tem a ver justamente com quanto vai custar, que é o how much, e como você vai fazer. Beleza? Nós podemos fazer uma variação. Então, por exemplo, que a matriz que eu vou apresentar para vocês é uma matriz 5W1H. Então, como eu não quis entrar no quanto custa, eu parei no como. Então, ficou 5W1H nesse caso, tá bom? Eu fui até o processo. O quanto eu deixei para a organização prever, tá? Porque era justamente uma análise que eu estava trabalhando de um outro documento. E, por fim, a matriz de gravidade, ela tem a ver com três fases. Veja, primeiramente eu devo avaliar a gravidade do problema. Depois disso, verificar a urgência dele e qual que é a tendência. Então, pensando bem, ó, gravidade ele tem a ver com qual o impacto que vai acontecer no local, caso não tenha aquele material, aquele plano executado e etc. O quão urgente é? Então, vamos trabalhar com prazos. Qual que é a tendência daquilo se agravar, daquele processo piorar? Então, o problema do corrimão. Qual é a tendência de alguém se machucar, caso não haja aquele corrimão, né? Tende a se machucar logo, tende a cair, será que é muito grave, né? Joga lá na gravidade. Para quando que eu tenho que fazer isso? Digamos que seja urgente, porque eu tenho uma demanda de instalação de prevenção a incêndio, né? Eu tenho uma demanda, né, de isolar um certo local.
Ou então eu estou com um trabalho em altura, eu não posso deixar pessoas subirem naquele local sem antes ter, né, o guarda-corpo. Então eu necessito disso. Então você precisa prever a urgência desta situação, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Veja, nós temos alguns índices que você vai acabar utilizando. Vamos ver primeiro aqui na questão da gravidade. Você vai aplicar índice 1 se não tiver nenhuma gravidade, se for um dano muito leve, né? Se for algo que eu posso simplesmente desconsiderar. Se for um pouquinho grave, o que é um pouquinho grave? Machucou é grave, né? É pouco grave, né? Uma escoriação, né? Às vezes uma torção é pouco grave, será? Não é tão pouco grave assim, mas tudo bem, né? O dano, digamos que seja mínimo. A partir do 3, a gente vai verificar os danos que são mais graves, danos regulares, os danos que são muito graves, né? Então, quebrar, alguma coisa que seja reversível. E os danos que são extremamente graves, você vai colocar uma caveira aí, tá? Você vai pensar assim, ó, aqui pode ser tão grave que pode levar à morte, tá? Então, pode levar a uma incapacidade, talvez. Tá? Então, 5 para danos onde haja uma incapacidade, aonde haja algo que seja irreversível. Vamos pensar nisso, tá? 4 para baixo, danos graves, né? 4 quebrou um membro, talvez, né? Teve um machucado gravíssimo, mas são reversíveis. 3 machucados doloridos, muito doloridos, né? Pouco graves, mais ou menos. Né? E sem gravidade é algo que você pode deixar passar, tá? Com relação à urgência, a gente vai pensar em algo que dá para esperar, né? Não tem muita pressa, eu posso resolver quando der. Né? Tem coisas que são pouco urgentes, quer dizer que eu tenho que fazer, mas dá para esperar um pouquinho, tá? Coisas que são urgentes, né? 3, onde você tem que fazer o mais rápido possível. Muito urgente, então precisa fazer rápido e quanto mais cedo, melhor. E imediatamente, então eu não posso esperar. Se eu não realizar essa atividade, corre o risco de ter uma interdição do local, ou então corre o risco de embargar o local, por exemplo. Tá? Qual é a tendência agora? Vamos pensar lá. Se eu não realizar essa atividade, o que vai acontecer? Então pensa assim, se eu não colocar um guarda-corpo numa altura qualquer, né, o que vai acontecer? Então, nada vai mudar, nada vai acontecer. Falta um guarda-corpo, né? Alguém pode cair, então pode mudar sim. Então, pode ser que você tenha que aplicar o item 2, né? Irá piorar a longo prazo, né? E pode ser agravando lentamente. No 3, irá piorar a médio prazo. Então, aqui vai se agravar um pouco mais. No 4, pode se agravar a curto prazo, né? Pode ser que alguém se machuque logo. E 5, né? Tem a ver com vai se agravar já, para ontem. Né? Se você não realizar isso, você pode ter intercorrências muito sérias aonde você está. Né? Para que você tenha um bom resultado, que você faça a avaliação da matriz Gucci, você vai verificar o seguinte: quando eu multiplicar gravidade pela urgência, pela tendência, o maior resultado é o que deve ser utilizado primeiramente. Tá? É a primeira ação que você vai utilizar do teu plano. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. É um exemplo real. Eu fiz um PGR-SS, um PGR de resíduos de serviços de saúde, tá? Então, eu apliquei a ação no cronograma de ações, o 5W1H. Então, eu fui até como fazer, né, até o processo, né, e depois eu fiz a matriz de priorização Gucci, tá? Então, por exemplo, quando eu multiplico a gravidade e a urgência e a tendência, eu vejo que a primeira ação dentre essas 3 ações é adequar a não conformidade, tá? Então, ali, qual que era a ação? A ação, né, que ficou com um índice maior foi não conformidade é a adequação dos recipientes. Então, eu preciso sinalizar e padronizar os recipientes conforme a determinação do CONAMA 275 de 2001. Como que eu vou fazer? Eu vou padronizar os recipientes para a coleta dos resíduos infectantes. Tá? Quem que vai fazer? O cliente. Quem é a pessoa responsável, encarregada de cada unidade? Qual é o tempo que ela tem que fazer? Olha, até 6 meses. Mas veja, se eu tenho aqui, era aberta, né? Se eu tenho a problematização lá da matriz,
né? Então, ela deve ser feita imediatamente. Aqui já tem uma adequação a ser feita, tá? Então, a gravidade era muito grave, vamos voltar lá, ó. Extremamente grave, né? Os itens estarem fora da padronização, porque, por exemplo, digamos que você tivesse um produto químico dentro de uma garrafa de água, né? E um produto incolor, e esse produto pudesse envenenar alguém, tá? Então, alguém pode confundir-se com água e tomar aquele produto químico, né? E ter um envenenamento. Então, é muito grave. A urgência era já, tem que fazer já, imediatamente, né? Porque para atender a demanda lá do CONAMA, né? Porque é passível de multa, né? E a tendência é, pode piorar a curto prazo, quer dizer que alguém pode ir lá e se envenenar, como eu disse. Então, multiplicando cada fator desses, eu cheguei ao resultado 100, que foi o maior resultado entre essas 3 ações. Claro que esse plano de ação, ele contempla muito mais não conformidades, muito mais ações, tá? E tendo essas ações e não conformidades, eu consigo melhorar os processos do meu local de trabalho. Então, pessoal, qual que é a tua ação neste momento, né? Primeira coisa, esqueça essa questão aqui de política de segurança, porque era de uma aula que eu acabei dando junto com a avaliação de riscos. Você pode treinar o plano de ação, verificando a sua própria unidade, verificando o seu local de trabalho, pegando não conformidades e elaborando um plano. Tá? Quando você elaborar o plano, você pesquisa justamente qual que é a resolução que pede, qual que é a orientação a ser feita, como deve fazer, quem poderia resolver essa ação, tá? E jogando na matriz GUT, você consegue determinar qual que vai ser a primeira ação, segunda, terceira e assim por diante, tá? Lembrando que dentro, né, da ISO, agora nós trabalhamos com o ciclo PDCA. Então, você finaliza uma ação e já começa outra e outra, tá? E as avaliações, elas devem ser constantes, ok? Então, finalizo aqui e nos vemos. Até logo!